Pronto. Hoje a gente continua o estudo dos gases com mistura de gases, né? Então, os gases eles podem se misturarem e formar como se fosse um único gás, né? Por exemplo, a atmosfera é formada por diversos gases, certo? Então, na mistura dos gases, a gente vai analisar a pressão, o volume, a temperatura e o número de mol dos gases independentemente, tá? Ao se misturar, eles vão se comportar como um só, certo? Então, tendo-se dois gases, seria PV, PA, VA, TA, NA. O segundo gás, PB, VB, TB e NB. Se tivesse um terceiro gás, seria PC, VC, TC e NC e daí por diante, tá? Então, não se mistura apenas dois gases, mistura mais gases, mas vamos trabalhar com dois por enquanto, tá? Então, quando esses gases se misturam, eles vão se comportar como um só, tá? Então a gente vai fazer com que eles se tornem PVT de um único gás. Então a pressão A e a pressão B se torna agora uma pressão só. O volume A e o volume B, um único volume, será representado por V. E a temperatura A e a temperatura B também vão se unificar, tornando-se uma única temperatura. Como vamos usar para cálculos? Então, a gente pode fazer com que essas misturas, ou relacionar as misturas gasosas com os gases nas condições iniciais pelas expressões. Olha só, aqui nós temos a equação de Clapeyron. P vezes V. Agora note que o número de mol, ele tem um T logo abaixo, né? Isso quer dizer que é o número total do número de mols, tá? Todos os gases serão somados o número de mols e colocados nessa equação de Clapeyron, certo? Vezes R, que é a constante universal. Esse R vai depender da pressão, né? A pressão estando em atm, esse R vale 0,082. Se essa pressão estiver em milímetros de mercúrio, este R equivalerá a 62,3, né? Então, R depende de P, certo? Então, em algumas situações, também pode-se usar dessa forma, né? Aqui, ó, P vezes V sobre T é igual a pressão do gás A vezes volume A sobre temperatura A, mais pressão B, né, do gás B, vezes volume do gás B, dividido pela temperatura do gás B. Então aqui é uma soma, né? Esse resultado aqui, ó, a pressão total, o volume total e a temperatura total vai ser uma soma dos gases independentes, certo? Como eu disse antes, se tivesse mais um gás ou dois gases, a gente acrescentaria aqui mais PC vezes VB dividido por TB e aí por diante, tá? Então, na mistura gasosa, a gente pode usar esta equação, PV igual a NT vezes RT, ou P vezes V sobre T igual a PA vezes VA sobre TA mais PB vezes VB sobre TB e aí por diante, se tiver mais gases, certo? Então são duas situações. Uma quando se dá o valor dos gases independentemente, aí a gente usa essa P vezes V sobre T. Então eu tenho dois gases. Eu indico a pressão, volume, temperatura
de um gás e indico também a pressão, volume e temperatura do outro gás. Eu quero saber, quando eu misturar, qual vai ser esses valores totais. Então a gente tem aqui, tá? Quando tem independentemente os gases. Aqui é quando eu já tenho a mistura, tá certo? Eu posso usar a equação de Clapeyron, quando eu já tenho a situação já dos gases misturados, ok? Então eu uso a equação de Clapeyron. Então olha só, parte logo para o exercício, porque é um conteúdo muito pequenininho. Dois gases perfeitos estão em recipientes diferentes. Um dos gases ocupa um volume de 2 litros, sob pressão de 4 atm e 127 graus Celsius. O outro ocupa um volume de 6 litros, sob pressão de 8 atm a 27 graus Celsius. Observe que aqui está dando o valor da pressão, do volume e da temperatura de um gás e dando o valor da pressão, do volume e da temperatura do outro gás. Aí ele pergunta: qual volume deverá ter um recipiente para que a mistura dos gases a 227 graus Celsius exerça a pressão de 10 atm? Ok? Então, a gente tem duas situações, tá? A gente vai usar P vezes V sobre T igual a P. Ele não diz o nome do gás, então PA VA sobre TA mais P B V B sobre TB, ok? Então é essa forma que a gente vai usar. Por quê? Porque ele deu o valor, né? Os valores do gás A e os valores do gás B. E deu alguma informação sobre o total após a mistura. Ele quer apenas saber qual é o volume do recipiente que ocupará essa mistura. Então olha só. PA, ele tem o quê? PA tem 4 atm, certo? 4 atm. VA tem 2 litros, certo? 2 litros. E TA tem 127 graus Celsius. 127 graus Celsius. Quanto é que fica isso em Kelvin? Isso. 400 K. Ok? Agora vamos para o B. B é igual. Qual a pressão de B? Pressão de B, 8 atm. Volume de B, qual o volume de B? 6 litros. E a temperatura de B? Temperatura de B, 27 graus Celsius. Tá? 27 graus Celsius vai ser igual a quanto em Kelvin? Isso. 300
K. Agora a gente tem uma informação do total, tá? Então, pressão. A pressão é de 10 atm. A temperatura é igual a 227 graus Celsius. Quanto é que fica isso em Kelvin? Isso, 500 Kelvin, tá? E agora, qual é o volume? Bom, esse volume é o que ele deseja saber, certo? Então, passando aqui para a fórmula, nós vamos ter, quem é P? 10 atm. Não temos o V, estamos procurando. Então, V sobre 500. Ok? 500. Isso é igual a pressão de ar, 4, vezes o volume de ar, 2, sobre a temperatura de ar, 400, mais a pressão de B, 8, vezes o volume de B, que é 6, e a temperatura do gás B, 300 Kelvin. Bom, observe que eu tenho como temperaturas 500, 400 e 300. Esse 500, 400 e 300 eu posso eliminar esses zeros. Ó. Posso fazer isso aqui, ó. Certo? Cortar. Então, isso simplifica o meu cálculo, tá? Então vamos lá. Eu tenho agora, veja, eu posso fazer assim. 10 dividido por 5 dá 2. 2V. Não sobrou? Isso aí. Igual a 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 2, 2. Mais 6 dividido por 3, veja, eu tenho que procurar os valores que possam ser divididos. 8 eu não posso dividir por 3, que vai dar casa decimal. Então, eu posso dividir 6 por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Né? 2 vezes 8, 16. Tá? Então, ó, 2V é igual 2 mais 16, 18. V é igual a 18 dividido por 2. V, que é o volume total da mistura, vai ser igual a 9 litros. Ok? Pronto. Então aí, né, vocês anotem aí no caderno, que é para a gente dar continuidade. Tá? Bom, segundo exemplo. Um recipiente com capacidade para 8 litros são colocados 4,06 mol de um gás X e 15,24 mols de um gás Y, exercendo a pressão de 6,33 atm. Podemos afirmar que a temperatura em que se encontra essa mistura gasosa é... Ora, se eu estou procurando a temperatura, eu vou encontrá-las na escala Kelvin, certo? Se ele estivesse pedindo aqui para colocar na escala Celsius, a gente faria a conversão após encontrar essa temperatura. Como ele não está falando nada e essa alternativa já mostra que ele quer a temperatura na escala Kelvin,
Então, o resultado que nós encontrarmos é o resultado que vai estar aqui, tá? Mas note que ele não deu os valores dos gases independentes, certo? Ele deu o valor geral. O que foi que ele disse só de diferente? Foi a quantidade molar, tá? Aí ele deu a quantidade molar do gás X e a quantidade molar do gás Y. Então, nesse caso, vamos usar a fórmula P V igual a N. Aí aqui a gente vai ter que colocar o T, né, que é o total, R T. Tá? Então a gente passa a usar aqui a equação de Clapeyron. Tá certo? Então olha só. Tirando os dados. Vamos coletar os dados aqui. P, ele tem o que? 6,33 atm. Certo? atm. O volume é de 80 litros. Tá? Volume 80 litros. A quantidade de mol de X é igual a 4,06. mols. A quantidade de mol de Y é igual a 15,24 mol. Certo? R, ó, o texto ele não dá R, mas a gente sabe que ele existe. Então, vê só. R depende de quem? Isso, depende de P, tá? Se P está em atm, R será 0,082, certo? Então, o que é que está faltando? T. T é a temperatura na escala Kelvin que a gente quer, tá? Então a gente vai dizer que vai ser X Kelvin, ok? Vamos chamá-lo de X Kelvin, dizer que a gente está procurando, tá bom? Então, essa quantidade molar, N de X e N de Y, ela será somada para ser colocada aqui, certo? Então a gente tem duas maneiras de fazer isso. Ou a gente soma antes, aqui, ou pode abrir um parênteses e fazer a soma dentro da própria fórmula, certo? Então vamos fazer assim, 6,33 vezes 80, que é o volume, é igual, então a gente abre um parênteses, coloca 4,06 mais 15,24 vezes R, que é 0,082, T, que é a temperatura que a gente está procurando. Tá bom? Então, 6,33 vezes 80 é igual a 506,4 igual a 4,06 mais 15,24 é igual a 19,3 vezes 0,082 T. 506
Não, gente, eu vou ajeitar esse 15,6 aqui. Quinhentos e seis vírgula 4 é igual a 19,3 vezes 0,082, que é igual a 1,5826 T. Então o que a gente está procurando? T. Então, T é igual a 506,4 sobre 1,5826 é igual a 319,98. Isso é aproximadamente 320K. Ok? Bom, concluímos aí a mistura dos gases. Então, usamos dois exemplos, né? Um envolvendo os gases individualmente e outro já envolvendo a mistura gasosa, só procurando aí qual foi a temperatura. Então, são as duas maneiras da gente calcular uma mistura gasosa. Uma quando se dá já a mistura, né? E a outra quando se dá os gases independentemente. Ok, gente?